Valeu, crias! Tudo bom? Então, cria, hoje eu tô com um camarada que eu conheci durante essas minhas andanças pelo Jardim Catarina, patrocinador do Puscria, isso aqui é legal, né? Eu agradeço muito aos meus camaradas que sempre estão conversando com a galera do bairro da importância do Puscria. Hoje eu tô com o Caio Monteiro, CM Infocel, meu patrocinador, proprietário da CM. E aí, Caio, beleza, irmão? Beleza, beleza. Irmão, é um prazer ter você aqui, tá? O Caio foi um cara que eu já chamei há muito tempo, né, Caio? Desde o começo ali, a gente abriu a lojinha, você já focou já na gente já também já. Caio, porque a importância pra mim do meu podcast é ter vocês no podcast. A galera ainda tá bugando com o Puscria, porque sempre pergunta quem é fulano, quem é ciclano. O podcast é o podcast das comunidades. Então eu tô trazendo, Caio, a galera da comunidade. A gente que trabalha em empreendimento, hoje a gente tem que ter uma ligação com a internet, né? E a internet não dá oportunidade pra gente. Os grandes canais da internet não vão buscar a gente. Então eu tô criando um espaço pra gente dentro da internet, onde um crescendo tá sempre mostrando a galera de dentro do bairro. Esse é o meu propósito. E é nele que você tá incluído. E agradecer você pelo patrocínio, irmão. Não, sim, eu que agradeço também, né, pela oportunidade, né, para mim também, ó, que eu venho da área já há um tempo já, mas para fazer uma gravação, assim, algo assim, para mim é algo novo, né, então, como você falou, a gente tá, né, hoje assim, no bairro assim, a gente tá ligado, né, então a gente tem que sempre avançar e vamos avançar junto, então, vamos aí, vamos seguir o parâmetro certinho. O que eu gosto, irmão, é isso, porque o meu podcast, por ele não ter uma proporção muito grande, eu fico feliz quando a galera abraça. Porque hoje é muito fácil você pegar um cara estourado aí da internet e botar a tua marca. Acreditar nesse cara, porque o cara já tá bombado. Então, quando você aceita um convite, ou quando você se oferece, que foi o caso de muitos dos meus parceiros, cara, como é que eu faço para patrocinar? Isso mostra que vocês estão enxergando, como eu estou enxergando o projeto. Calma aí, o projeto vai dar bom. É um projeto bacana. Eu sempre falo para as pessoas, o meu projeto ele é puro, digno, limpo, não tem apologia, não tem politicagem, tá? É um projeto limpo mesmo, orgânico, para a galera de casa ver que a gente tem muita coisa boa dentro, não só do Jardim Catarina, como dentro das comunidades. E é por isso que eu agradeço muito, eu sempre faço questão de agradecer a vocês, que vocês me pegaram na planta. Isso, é. Vocês pegaram o Puscria na planta e a gente vai estar junto, tá, irmão? Eu sempre falo, a galera que está me patrocinando é a galera que eu quero carregar comigo. Ah, sonho grande? Pode chegar uma grande marca? Pode. Mas esses caras são os caras que são o pilar de estrutura do meu podcast. Caio, eu vou começar o podcast na linha do tempo, cara. A gente que é cria, a gente tem uma história, né? É muito fácil eu pegar o Caio hoje e falar que acreditei em você. Mas existe um Caio cria. E você é cria da onde, cria? Então, eu fui criado, né? Criado no Barreto, né? No Tio Sam. Ele tem, né? Uma comunidade ali, chamada Buraco do Boi, né? Então sempre nasci e fui criado ali, né? Aqui no Jardim Catarina. Tem uns parentes, né? Referente à minha tia, né? Que são tias de consideração. Então a gente começou, né? Sempre tá vindo para esse lado daqui, né? Questão de futebol também, na Baixada, né? Então sempre joguei bola por aquele lado ali. E, né, a gente foi futebol, essas coisas, apareceu a oportunidade de minha mãe, né? Alugar uma casa, né? Já avançando assim já um pouco já o tempo. Alugar uma casa, também porque eu já tive um filho, né? Essas coisas, tenho um filho até hoje aí. Então, questão de melhoria, aquela oportunidade que apareceu. E ficou, isso daí já tem 16 anos já, né, que eu moro, né, aqui. Então daí deu... Já enraizou, né? Já cria, né, eu virei aquele cria já focado. Então, iniciou assim, né, mas estamos aí. Irmão, eu sempre falo pra galera daqui que a gente teve uma infância que eles não tiveram e talvez não terão, né, irmão? E não era a fartura dessa galera hoje é ter um bom telefone, um videogame de última geração. E como é que foi a infância do cria, mano? Porque eu sempre tive muitas dificuldades, mas nunca passei fome, mano. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Dificuldade eu tive. Eu não tive o melhor tênis, o melhor brinquedo,
mas eu tive uma infância muito boa, no qual eu pude brincar muito dentro de comunidade, porque o que acontece hoje não é algo diferente de lá de trás. Hoje pode ser mais explícito, mas eu vivi, mano. E você, cara? Você teve uma infância bacana, assim? Foi muito criança ou começou a trabalhar também muito cedo, irmão? Então, né? A infância não, assim, como posso te passar? Foi aquela infância, né, de coisas de necessidade, né? Por mais que, mas assim, eu tive uma criação muito boa, né? Eu tive pessoas, né? Algumas que faleceu, que é minha tia, né? A falecida tia, que bate com meu coração sempre. Mas ela me criou, né? Que é minha tia Fânia. Também teve meus padrinhos, essas coisas. Né? O padrinho Eduardo, Júnior. Então, se todos eles ali, né? Eu fui. O que acontece? Minha família, ela não é daqui, minha família é de Minas, né? De sangue mesmo. Aí depois de um tempo assim, também eu vi que a família do meu pai também era daqui, que eu não sabia, fui saber isso daí depois de 25 anos, né? Caramba. Então, né, eu não tive essa presença assim do pai, essas coisas, né? Não tive. Então, depois de 25 anos que eu fui descobrir, aí quando eu consegui de achar, né, a família do meu pai e também a família de Minas, já era um pouco tarde que meu pai já tinha falecido e eu já trabalhava, mas até eu chegar esse patamar de eu trabalhar, né, por 25 anos, antes já era um pouco mais difícil as coisas, né? A questão, às vezes, de alimentação, porque sempre eu e minha mãe. Eu e minha mãe e eu. Né? Então, assim, minha mãe é 100, cara. Minha mãe rala pra caramba, até hoje ela rala, né? Trabalha muito. Pô, minha mãe é muito esforçada com as coisas dela. E, né, a gente sempre teve aquele impasse, né? Por causa de condição, cara. Financeiro, É. uma coisa que eu sempre, às vezes, falo, hoje, às vezes, pode soar de uma forma meio estranha, mas, infelizmente, o dinheiro, ele compra tudo, né? Então, se hoje você não tiver condições de manter, né, alguma coisa vai acontecer, né, que não vai estar ali no desejado, né? Então, assim, pô, minha mãe ralava muito, e às vezes, né, por eu ter em volta assim, outras pessoas que tinham, às vezes, certas condições, às vezes criança, né, que é aquilo ali, uma coisa que eu gosto muito de videogame, até hoje, na verdade, eu Eu, já estou numa idade já, mas eu gosto eu e também. pronto. Então, sempre gostei, né, mas também, assim, não tive oportunidades, né? Então, assim, o que sempre foi o pilar de me viciar em videogame foi o meu tio, né? Meu tio Eduardo, né? E, cara, coisa assim que era de criança, né? Igual hoje. Hoje as crianças de hoje, se você for ver, que é moto, que é telefone para jogar isso, jogar aquilo. Eu, na minha infância, eu tinha coisas que eu queria. Mas não era fácil, né? Não era fácil ter aquilo ali, porque eu era uma criança, tinha uma mãe que trabalhava muito, às vezes ela não tinha aquele tempo, né, para estar ali e faltava de repente, né, hoje eu no meu ver, se eu consigo talvez entender, mas faltava às vezes a presença do pai. Por quê? Para manter as coisas dentro de casa, né? Porque uma pessoa sozinha é muito complicado. Equilibrar a balança, né, cara? Isso daí, então, tipo assim, uma pessoa sozinha é muito complicado, ainda mais aqui, né? Minha mãe quando veio pro Rio, então assim, ela muito sozinha, então ela para tudo, ela tinha que ver o dinheiro do aluguel, tinha que ver as coisas de casa e não dava, né? E pouco assim difícil. Então, assim, eu passei por algumas coisas, bastante coisas, né? Mas uma coisa que eu friso bastante é a educação que eu tive, né? As pessoas que eu convivi. Eu convivi com muitas pessoas, óbvio. Teve as pessoas que, se eu quisesse, bem sincero, elas poderiam. Hoje eu ser uma má pessoa, como também eu tive as pessoas que foram o pilar de tudo, que me ensinaram muita coisa, né? Então essas coisas que eles me ensinaram hoje é o que eu levo hoje para a vida, né? Eu consegui, né, separar as coisas boas das coisas ruins, né? E hoje, né, assim, eu não tenho um histórico nada, né, de ruim referente a nada. Então assim, hoje eu consigo ter a noção de tudo que eles me passaram, mas questão de necessidade a gente passou, né? A gente passa É, porque A felizmente não tinha muito o gente, que fazer, a entendeu? gente, irmão, a gente não vem de heranças. Eu sempre falo isso, a nossa geração não é uma geração de herança, irmão. Ah, meu pai e minha mãe têm um empreendimentozinho, aquilo vai ficar para mim. Não. A gente vem de É, uma geração de mais correria. Até para a gente ser algo na vida é mais complicado por causa do incentivo, porque às vezes o pai e a mãe estão ocupados trabalhando para pagar a tua escola, para ficar falando às vezes na nossa cabeça mesmo, ó, estuda para você arrumar um bom emprego. O incentivo na nossa época era mais esse, estuda para você arrumar um bom emprego. E não de ter aquela sensibilidade de enxergar no filho, pô, meu filho tem dom para música.
meu filho tem dom para técnico de informática. Não existia muito isso, né? Não. A gente era na marra mesmo. A gente era forjado na marra, né? E quando você toca nesse assunto é importante, porque essa geração de hoje, eles estão com uma facilidade. Você vê, hoje tem um jovem aprendiz que muitos de vocês recusam, né? Que acham que ia ganhar pouco. E a gente, às vezes, não ganhava nada para trabalhar, né? A gente começava a trabalhar por experiência para querer ser alguém na vida, né? Você falou umas colocações muito bacanas, porque isso remete à nossa geração, né, Caio? A nossa geração foi uma geração muito satisfatória com tudo de... Não vou falar que é ruim, que é até pesado, mas tudo de difícil. Acho que foi bom para moldar a gente para o que a gente é hoje, irmão. Porque é questão de escolha. Eu me criei no Jardim Catarina, vim para cá com 10, 11 anos e tive todas as opções possíveis, tanto pro lado bom como pro lado ruim. É questão de escolha, irmão. Como você mesmo falou. Sim. Você tinha uma galera que te puxava para um lado e outra galera te aconselhava para o outro. Dali você viu o que era melhor. Acho que morar em comunidade é até mais fácil. Isso, para você saber, você poder chegar assim num lugar e conversar. Se você chega num lugar hoje e conversa algo lá, pô, um exemplo, né? Vamos pular um pouco o tempo. Eu hoje já tô maior, já trabalhava já no Rio e, pô, trabalhei em lugares assim, um exemplo, na Barra, né? Fala assim Barra, né? Porque é um lugar assim, o pessoal mais, né? O pessoal que... Outra postura, outra conduta, outro mundo, entendeu? Vamos falar assim. E se você não souber ser educado, saber conversar, se você não saber chegar e repassar o certo, saber falar as coisas certas, você vai se criticar. Só de você já chegar e falar assim, poxa, você mora onde? Pô, moro no Jardim Catarina, moro no Buraco do Boi, moro em qualquer outro lugar que seja comunidade. Você fecha uma porta. Isso daí, as pessoas já são preconceituosas, infelizmente, não era para ser, entendeu? Então, assim, você tem que ser alguém, você tem que ter alguém, né? Você tem que estar no caminho certo. Existe um caminho, entendeu? Tem um caminho certo e tem um caminho errado. Você tem que escolher. As pessoas hoje, o problema é que hoje, de modo geral assim, as pessoas hoje elas se limitam muito de obter conhecimento, de querer um estudo. Isso aí. Querer focar. E eu acho que hoje as coisas são muito mais fáceis. E você não está falando de faculdade, não. Você está falando do conhecimento para a vida, né? Isso. O estudo para algo bom. A gente tem que ter uma ambição, né, Caio? Correto. Acho que o garoto, quanto mais novo, quanto mais ambicioso ele for, mais fácil ele conquista. Só que em contrapartida, a gente tem hoje uma... Bom, está viralizando, né? Essa ideia de vida fácil dentro da internet. Isso aí. No qual a pessoa quer fazer a receita em cima hoje, 3 minutos está pronto. E acaba deixando de adquirir conhecimento e crescimento, porque vou falar uma besteira na internet, vou viralizar, pronto, não preciso mais de nada. Fica assim, né? Tentando a sorte. Vou tentar fazer isso daqui para viver, mas se você for pegar o certo, aquilo dali não é legal, né? Pode trazer uma visão errada, né? Né? Hoje a gíria, o pessoal fala, estourou, tô estourado referente a isso daqui. Ok, mas tem um público ali que ele é mais, né, vamos dizer, mais centrado, né, mais certo naquilo dali, entendeu? Então, hoje é muito mais complicado, cara. E vou falar isso, não prepara o ser humano. Por quê? Diante das suas dificuldades e das minhas, eu acho que, claro, um não sempre causa um sentimento negativo, mas a gente está mais preparado para os tropeços da vida. Hoje, se você perder 50 seguidores da tua página, não afeta o teu trabalho, não afeta a tua vida amorosa, não afeta o seu relacionamento com as pessoas. Essa galera não. Essa galera, quando elas se limitam, porque a internet ela vai tendo um limite para aquilo. Se você faz muita piada, você tem que sempre se atualizar, porque senão você vai ficar estagnado. Quando você fica estagnado, surge um outro cara melhor. Esse cara vai ter que começar a ter um público maior. Essa galera vai começar a ficar doente. Vai começar a se sentir mal. Se você surgir quaisquer outras empresas do teu ramo, não te afeta. Vai continuar prestando o teu serviço com qualidade, querendo, através de um cliente, conquistar um outro. Não te afeta. 50 pessoas fazendo o mesmo trabalho que você. Acho que isso que é o bacana da nossa criação. Voltando lá atrás. Nós somos forjados a serem homens e lidar com a vida como ela é. Isso é muito real. Falo pra galera. Vocês estão se deixando levar por um momento e não estão se fortalecendo como seres humanos.
Né, irmão? Isso aí. Quantos não o Caio teve na vida? Eita, muito. Né? Aí a gente entra em você adolescente, irmão. Qual foi o seu pensamento de meta de vida, Caio? Cara, na minha adolescência, a gente, né, na verdade não é, não, o que eu penso até hoje também, porque as coisas a gente vai trabalhando, né, vai moldando, né, pra gente criar algo, né. E aí na minha adolescência eu peguei, né, comecei a ver as coisas, fui conseguindo separar, né, ver o que era o certo e o que era o errado, não que, né, que se envolvia com o errado, mas tem ali, né, Tá próximo, né? tá próximo, Tem um né. amiguinho, tá sempre conversando com Isso, alguém. tá próximo. E o que acontece? Tem coisas que às vezes você aproveita da sua fragilidade, né? Então, pô, acontecia coisa assim, eu já. O que eu pensava? Pô, se minha mãe trabalha, muito não é uma coisa, então se duas pessoas trabalharem, a gente vai conseguir, né, se unir. Então eu comecei a trabalhar, né, lanche, essas coisas, né, que tinha lá perto, lá próximo. E teve uma oportunidade ruim também, porque, né, como tem uma coisa que o pessoal fala, o inimigo, né, às vezes ele vê aquilo dali, pô, tem aquela fragilidade, vou oferecer isso aqui. Então, eu, com os ensinamentos que eu tive, né, eu já comecei a ter a noção, né, do que era o certo e o que era errado também. E eu sempre foquei em dar o melhor, né, eu poder ter uma vida melhor, tanto para mim e a estabilidade para minha mãe também, né. Não é fácil, não vai ser fácil nunca, mas então foi, só que eu também comecei a ver também as coisas para mim, né? A gente tem uns sonhos, né? Ah, eu quero ser jogador de futebol, quero ser, né? Eu como eu jogava, pô, quero ser campeonato de game, essas coisas, né? Que antes não era tão focado. Mas hoje você vê que, Hoje tá dando né? dinheiro. Pô, um exemplo, né? Se antes, né? O que eu focava, se tudo ali tivesse o mesmo investimento de hoje, pô, de repente seria até um profissional. Eu como outro, né? Com Sim. vários. Entendeu? Então assim, foi tendo. A gente não teve essa ponte fácil pra Não conquistar. teve, não. Pô, eu lembro de campeonato de bairro, cara. O pessoal fazia. O meu time mesmo que me levava, o campeonato de futebol que a gente jogava, né? Game lá era futebol. E não tinha, né? Então, se fosse hoje, certamente a gente estaria. Estaria bem no Estaria. outro patamar, né, Pô, irmão? estaria porque a gente gosta. Quando você gosta de algo, você foca. Se você focar, você vai estudar aquilo ali. Então, você vai dominar aquela área ali, entendeu? Então, pô, Você tinha pretensão do futebol ou acho que é stream que fala, né? Essa galera do isso game. o stream é mais aquele pessoal que grava, né? Grava aquilo dali, né? Mas Na sua época era mais o não campeonato. tinha, antes não tinha, A gente não tinha WhatsApp, não tinha tanto, né? Acho que nem o YouTube a gente tinha, né? Tinha alguma coisa assim, mas nada gente veio mais da comparado geração com do hoje, Orkut. né? Isso aí. Então, assim, o tempo foi passando, mas foco sempre o mesmo. Então, como eu gostava muito de computador, né? Aí surgiu a oportunidade de um curso de computador e aí daí eu fui iniciando, entendeu? E porque quando a gente é jovem, a gente fica meio perdido no que a gente quer, entendeu? Pô, meu sonho é aeronáutica, ser veterinário, entendeu? Coisa assim que hoje não condiz com a área, né? Que hoje eu trabalho, né? Então, assim, é uma coisa. Só que também, tudo que eu queria, assim, né? Dentro dessa área, tanto da aeronáutica, muito estudo, entendeu? Tem que ter um investimento que não é fácil, né? Olha que é um investimento que não é fácil, tem que ter, né? Coisa assim que hoje a realidade é o do indica, né? Ah, o meu filho é fulano de tal, então coloca meu filho ali. Pode ser o melhor, cara. Mas se você for sozinho e lá tiver alguém que seja abaixo de você, assim, um nível, mas for filho de alguém, aquele alguém vai passar na sua frente, entendeu? Então, essa daí foi, assim, a infância, né? O que eu fui desejando até... A nossa realidade é outra. E nessa época era mais difícil também. Que nem eu queria entrar na Marinha e não consegui. Fiz prova, ficar de 3 pontos, não passei e não tentei de novo. Porque hoje a galera sempre fala assim, porque meu filho estudou e passou, mas você deu condições para o teu filho ficar dentro de casa estudando. Isso aí. Fica mais fácil dele ter a probabilidade de entrar na porcentagem. Mas na nossa época, você tinha em mente o quê? Passava dificuldade. Como você mesmo falou, calma aí. Se minha mãe trabalhando, ela paga o aluguel e consegue fazer as coisas, eu trabalhando, melhora para os dois. Isso As aí. condições. Então, quando você vai pensar em estudar, para você estudar, você vai estar naquele tempo do trabalhar muito e não ter tempo, porque tempo tem. Mas quanto mais tempo você tiver para estudar, mais tempo você consegue se sair bem numa prova.
né? E absorver também, né? Aquele que almeja, né? Ter ali. A realidade é outra até para essa molecada de hoje, porque tem pai que dá a condição do filho só ficar em casa estudando. Correto. E mesmo assim, às vezes, o garoto, né? Não quer. Não, ele fala pro pai que não tem tempo, porque tem a escola. Não, o que acontece? Eles focam muito, eles pensam que é escola, né? O colégio ele vai sair, não, já estou estudando, eu vou para a escola, entendeu? Não é. Pô, você vê que a menosada hoje tem muito mais oportunidade. Hoje é muito mais fácil. Estuda né? pelo celular, né, cara? Isso aí, hoje é muito mais fácil. Hoje dá para você. Você vê que faculdade, você consegue olhar ali, eu mesmo esse dia estava pesquisando algumas coisas, e tem a opção lá de EAD, né, que é para você poder pegar e fazer ela online. Entendeu? Então, assim, um avanço alto. Pô, cara, mas aí é diferente do presencial. Se você gostar daquilo dali, você focar naquilo dali, você vai estudar aquilo dali. Cara, é igual um livro. Se você pegar um livro aqui, ler, você entender como funciona o livro, você vira um profissional. Depois que vem a prática, isso daí na realidade é qualquer coisa. Isso aí. Entendeu? Então, eu vejo que hoje, né, hoje a menosada assim, deixa muito a desejar em frente a isso. Acho que tem muito mais oportunidade, né, e não sabe aproveitar. Entendeu? Prioridade. O que eles priorizam. Às vezes o garoto hoje até gosta de mexer com computação, só que aí ele vai assistir o influencer da semana, que tá com uma parada bem maneira e acaba desfocando, onde eu falo. Tem gente que não pega aquele cara da internet como inspiração, só fica endeusando a vida do cara e quanto mais você assiste, mais cai dólar na conta dele. A ideia é, eu tenho as pessoas que eu admiro na internet e através delas eu vou pegando impulsionamento para conquistar as minhas. Né? E design, cara. Hoje eu faço design. Sou um designer sem formação. Assistindo Marcelo Kimura. Comprei curso do cara, assisti o cara e tive o meu primeiro passo. A gente tem uma maturidade hoje, cara, a nossa geração, de assistir a diversão na internet e assistir o profissional na internet. A gente consegue ter tempo. Por exemplo, você como eu gosta de futebol. Eu assisto Champions League. A Champions League é a nossa Copa do Mundo, né, irmão? Fora da época. Mas eu consigo fazer os meus cursos também. O que essa geração não consegue conciliar. Você consegue se inspirar em alguém dentro da internet do teu ramo. Você gasta tempo assistindo ele, que ele vai ter uma visibilidade, mas esse tempo que você gasta, você está agregando valor para o teu empreendimento. Né? A sua marca. Melhorias para o teu empreendimento. É isso que essa galera às vezes não consegue entender. E é o que eu falo, você passou um exemplo, né? Hoje, né, eu sou muito de ver aula, vídeo aula, né? Hoje, a gente avançar assim, na área hoje que eu trabalho, tem muito professor, muita gente assim que trabalha na mesma área. Então, tem os caras que são top. Eu falo sempre assim, é como um comparativo, né? Como se você pegar se fosse um jogador de futebol. Né, você pegar aí, você vê um vídeo do Ronaldinho, vê um vídeo do Ronaldo, um vídeo do Neymar, os caras que estão lá em cima, que eles fazem aquele trabalho deles ali certo. Então, diferente que você às vezes pegar um que não está fazendo aquele trabalho, fazendo assim o trabalho dele certo, entendeu? Então, esse daí hoje é o foco mesmo, né? Então, assim, hoje o que o pessoal faz muito? Não só a menosada, como também tem os adultos também que às vezes deixam a desejar em certas coisas. Eles focam, às vezes, na internet, né? Que hoje é muito mais fácil, né? Da mesma forma que ela te ensina, também ela pode te ensinar as coisas boas, vai te ensinar também as coisas erradas. Mas, às vezes, eles perdem 1 hora ali mexendo no telefone, né? No computador, sei lá o que seja. Mas tá ali, o online ali vendo aquilo dali. E eles tentam viver a vida dos outros. Isso aí. Entendeu? Eles tentam viver a vida dos outros. Um exemplo, você pega uma pessoa que trabalha num navio. Um exemplo, né? Para não falar uma coisa assim que às vezes pode estar em alta hoje. O cara trabalha no navio. O cara no navio, lá pulando o navio, fazendo algo assim pode prejudicar a vida dele. Né? Mas as pessoas a gente não conseguem pegar não consegue ter aquele intuito de pegar a mesma pessoa do navio que está fazendo no navio, algo que seja construtivo para ela. Entendeu? Hoje a moda é pegar o rapaz que está de moto empinando, de moto, maneiro, não sei o que, né? Vamos usar assim, né? Olha quantos seguidores ele tem. Caraca, a visualização que ele tem. Mas ele é brabo. Pô, meu filho mesmo, rapaz, ele é um pouquinho maluco, é sinistro lá, ele empinando no meio dos carros da moto. O que eu foco com ele? Cauê, se esse cara cair.
Ah, pá, mas aí, tipo assim, se você vê que eles não conseguem ter o perigo. Eles acham que tudo eles vão chegar ali, pô, tem um fogo, vou botar a mão. O cara botou a mão no Geração fogo, destemida, cara. não queimou, eu vou colocar a mão também. Faz aí. Ué. Só que se cair, e o cara que tá empinando caiu de moto, ou ele se machuca, perde um bem, né? Que é a moto dele. E o pior, né? Tirando isso daí, quem vai sofrer isso daí? O pai, a mãe, alguém próximo. E o pior de tudo, às vezes, né? Acontecer alguma coisa com alguma pessoa e trazer um problema para ele. As pessoas elas não têm essa noção do perigo, do Isso que aí. vai acontecer. É, tipo assim, hoje a geração é de momento. Se for ver de momento, e não, vou ali fazer ali, vou fazer isso daqui, independente do que seja. Entendeu? Mas ele não consegue pensar no amanhã, né? Eu pego hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu lembro minha tia, meu tio, minha mãe, meu amigo que faleceu, meu tio que faleceu, independente de quem seja, sempre minha avó, minha tia, independente de quem for, sempre falando, ó, se você não fizer isso daqui hoje, né, amanhã vai ser tarde, né? Ó, se você não tem um tempo daquilo dali, e tem um tempo, E tem um tempo, pô. e tem um tempo, o tempo vai Passou pra chegando, gente, irmão. entendeu? O tempo vai chegando. Então, assim, eu falo pra você, eu me arrependo muito de não ter escutado, mas muita coisa assim, né? Coisa que eu falo aqui, pô, deixava às vezes de estudar algo para ir jogar um videogame, Eu entendeu? também tenho essa, Então assim, eu me arrependo de dizer, porque eu lembro, essas memórias. eu consigo, eu tenho essas memórias das pessoas que falam, pô, Caio, foca um pouco mais nisso daqui, deixa um pouquinho o jogo de lado, entendeu? Mas só que antigamente minha tia pegava no meu pé, então eu pegava mesmo. Então assim, eu sou muito grato, graças a Deus, né, que eu tive aquilo dali, porque se é na geração de hoje é muito difícil, entendeu? Muito difícil. Hoje o certo é errado e o errado é certo. A galera, eu sempre falo pra galera, a sua influência, ela te agrega, te ajuda a agregar, a progredir, ou ela vai te deixar estagnado? Porque quando ela te deixa estagnado, é aquilo que você falou. O cara tá te mostrando algo que conduz ao perigo, uma adrenalina bacana, mas aí não agrega em nada, Isso né? aí. Que aí você vai lá, muitos nem trabalham para conquistar uma moto dos sonhos, o pai dá, tu quebra a moto toda, você se quebra todo por causa de uma influência. Isso é bacana. Tá entendendo? A gente vem de uma geração que as influências serviam para moldar o nosso caráter e transformar o nosso futuro. E hoje, irmão, é difícil você ser exemplo para alguém dentro da comunidade. Porque vão olhar os nossos números. Correto. Essa geração ela tá muito viciada em números. O cara pode estar fazendo a pior coisa do mundo, mas se ele tem muito seguidor, e detalhe, você não pode nem comentar nada ali não, porque você vai ser cancelado, que é a nova moda do momento. Isso daí. E assim, se a gente pegar hoje, né? Vamos dizer assim, como eu tenho o meu conhecimento, você tem o seu, minha mãe tem o dela, né? Mas se você for pegar assim dos antigos, né? O pessoal assim de 30, assim, né? Você vê que a ideia, o mesmo pensamento de todo mundo é igual, entendeu? O mesmo objetivo. E se você chegar no meio de um grupo, né? Ou você for passar um conselho, as pessoas elas começam, aí, tá doido? Não sei o quê. Aí, como é que é? Tá dando papo de velho, né? Igual eles falam, né? Tá dando papo Caretão. de velho, caretão. E não, isso daí não vai acontecer comigo, não. Sempre que a gente tá vendo aquilo dali, entendeu? Então, assim, cara, é bem difícil, cara. Bem difícil. Eu falo que o Puscria, cara, um camarada uma vez falou pra mim, Júnior, você tem que começar a pegar essa galera mais nova para poder passar a visão para ele. Eu falei, não, cara, é efeito rebote. O Puscria é efeito rebote, cara. Tô trazendo a galera da minha geração e vou trazer a galera da geração deles atual, só que eu quero que eles entendam o seguinte, mostrar a nossa vivência e lá na frente, quando passar essa febre de influenciadores que não influenciam em nada, a galera um dia vai ver o teu episódio, caraca, o maluco era lá do buraco do boi, montou a parada dele, o maluco é um bom empreendedor, passei na loja do cara, tá lá o cara ralando pra caramba. Porque às vezes, cara, essa geração só vê o cara de moto. Ele não vê o processo do trabalhador que acorda cedo, que abre a tua porta, o cara tá aqui hoje, a loja dele tá fechada. Mas quer dizer, a galera não vê esse corre, mas se você passar com uma moto da BMW, olha lá, isso dá dinheiro. Não, tem uma história atrás. Tem um garoto sonhador que queria ser jogador e não foi. Isso aí Que mesmo. queria entrar na área militar e não conseguiu. Que queria um monte de coisa. E através do estudo, estudou. Eu vou entrar numa parte que é da onde eu falei pra você. A primeira vez que eu tive, cara, eu te conheço de algum lugar. Que foi na área da metalurgia, se eu não me engano. Na área de estaleiro. Sim. Quer dizer,
Hoje você trabalha num ramo totalmente diferente. Olha o caminho que você teve, irmão, para você abrir a sua primeira loja, que acho que é a parte mais difícil do empreendedor, né? É abrir a loja. Porque aí de abrir a loja, você começa a pensar, calcular o que você precisa para abrir a loja. Você já começa a abrir uma loja devendo. Correto, né, gente? É aluguel, irmão. Aluguel, paga hoje, mas já tem que estar trabalhando novamente para estar fazendo aquele valor. Mas é satisfatório. Não, com certeza. Hoje você entra na tua casa, você vê sua televisão, é fruto de um trabalho. Isso. Tudo que eu tenho hoje, tudo, sei lá, do meu telefone ao pneu do meu carro, é tudo referente ao meu trabalho. Se eu parar, um exemplo, você tocou agora no assunto, pô, a loja está fechada, né? Tinha fechado, meu primo poderia abrir para mim ali, não conseguiu, ele teve um imprevisto, então assim, não teve como eu pegar na hora e fazer. Então assim, tá ali, tem a outra loja lá que a menina fica, né? Então assim, algo assim que a gente tem que se virar naquilo ali, entendeu? Mas se eu parar, um exemplo, se eu for viajar, né? E eu sou o dono daquilo ali, entendeu? Independente se tem um funcionário ali, entendeu? Mas eu sou o dono. Alguma coisa sempre eu que tenho que pegar e fazer. Só pode fazer se for comigo, né? Então quando ele para. Então assim, se Deus me perdoe, né? Aconteceu alguma coisa, eu adoecer, praticamente para tudo também. Pra gente, cara, que empreende tempo realmente é dinheiro. Porque é um dinheiro que você precisa para fazer o nome da tua empresa, quitando o teu aluguel, tua porta tá aberta. Sustentar tua família. Correto. Que acho que é até uma luta sua como pai mostrar pro teu filho o real valor do dinheiro, da onde que sai pro tênis, pra Kenner, pro celular, pro corte de cabelo dele. Porque acho que a nossa maior dificuldade é isso. A gente, às vezes é até um erro, né, Caio? Por a gente ter passado uma situação difícil, a gente quer evitar que eles passem. Mas acho que às vezes é necessário. A gente que teve aquela infância que não foi muito fácil, né? Isso daí assim, eu falo por mim mesmo, né? A gente não quer que nosso filho passe por aquilo dali, certo? Então hoje, se eu puder trabalhar, né, para eu ter aquele valor que eu sei que é o que vai compensar, né, no final do dia, de eu poder saber que eu cheguei na meta do aluguel, saber que eu cheguei na meta de fazer a compra de casa, saber que eu cheguei na meta de não ter aquela coisa de chegar e meu filho falar assim, pô, pai, tá faltando isso daqui. Entendeu? Tá faltando aquilo dali. Então, eu tenho esse foco, entendeu? Por isso que eu trabalho sempre, sempre, sempre por causa disso, né? Para quê? Para eu me estabilizar mais, né? Conseguir dominar mais aquela área ali, né? E ter esse foco, né? Não ter essa fala dentro de casa, entendeu? E vou falar... Não, pode terminar, irmão. Entendeu? Que assim, não é fácil, não é algo que é fácil. A pessoa pode pegar e falar, pô, o cara tira isso de letra. Não. É porque o que acontece? A criação que a gente tivemos antes, o que a gente passou antes, já vem com esse fantasma, né? Que fica do nosso lado sempre. Fala, pô, pode acontecer, caraca, será que meu filho vai... Será que eu vou conseguir deixar alguma coisa faltar dentro de casa? Né? E você vê que hoje, por que né? O que acontece hoje? É porque muita gente não teve, às vezes, como pilar, né? Não teve aquele foco. Então, assim, às vezes, deixa a desejar, né? Então, assim, hoje, muitas coisas acontecem, assim, de ruim, porque, às vezes, as próprias pessoas aí não teve a mesma situação, mas, às vezes, já foi um pouco pelo caminho, né? Não foi pelo caminho 100% certo. Deu um deslize pelo caminho errado, entendeu? Então, assim, é um pouco bem complexo. Irmão, e também é a questão da tranquilidade financeira, porque assim, eu falo por mim, né? Você me vê me locomovendo sempre, eu vejo você de manhã, à tarde da noite. Então, quer dizer, quando você está tranquilo financeiramente, estou falando de riqueza não, é que o empreendedor, às vezes ele tem que ter uma tranquilidade financeira até para ele poder ter um horário para ele fechar e ficar tranquilo, eu tô tranquilo, esse mês as contas estão tudo pagas, porque o que leva a gente, às vezes, a perdurar no nosso estabelecimento trabalhando, falo isso pelo design, é porque a gente tem necessidade. Correto. A gente tem as coisas para organizar. Quando a gente tem a tranquilidade financeira, a gente vai atender só até 7, 8 horas, e você vai embora para casa tranquilo. Você sabe que em 30 dias, né, que é o mês exato, né, 30, 31 dias, você está tranquilo de que as coisas estão em ordem para serem quitadas, e em casa, ou às vezes até um passeio de final de semana, que é coisa que quando o empreendedor faz é porque ele aperta um pouquinho do lado, porque... Isso aí.
Né? A gente diminui, né, alguma coisa ali pra gente poder pegar. A realidade é nua e crua, né, irmão? Isso aí. Irmão, eu vou vir numa passagem pra gente entrar de como surgiu a CM Infocel. Você teve a passagem pela área naval. Como é que foi esse ingresso seu nessa área do estaleiro? Metalúrgica, né? Não, acho que naval também, né? Você foi da área naval? Isso. Né? Como é que foi esse ingresso seu nessa área? Foi indicação da família de você tentar entrar nessa área? Foi aptidão de você ver que algo ali te seduzia? Como é que foi, irmão? Então, né, eu já gostava, já também, sempre gostei, né, nessa área de manutenção, né, em modo geral, né? E por eu ver também como que funcionava, eu achava interessante, né? Pô, você pegar algo do zero e você montar aquilo dali, né? Você poder reparar aquilo dali. E a área também, essa área naval, né, a área metalúrgica, ela estava muito em alta. Então, todo lugar que você ia tinha algum post de alguma coisa. Pô, você olhava o cara lá com a máscara, com uma máquina soldando. Então, aquilo dali, né, me chamou a atenção, né? E eu, nessa época, né, eu já tinha né, o meu filho, né? E também estava com a mãe dele. E surgiu uma oportunidade de pagar um curso, né? Pagaram, na verdade, esse curso metalúrgico para mim, que foi a Márcia, que é minha ex-sogra, né? Que é da família ainda, né? Óbvio, que a gente eu carrego ela no coração sempre, que ela me deu essa oportunidade. Ela perguntou se eu queria fazer esse curso. Eu falei, pô, na verdade ela perguntou, escolhe um curso pra você fazer, etc. Aconteceu algumas coisas assim, né? Esse que foi muito positivo e eu tive essa oportunidade. Então eu fui e fiz o curso. Só agora, não lembro o nome do curso, que por sinal até fechou, né? Abriu, trocaram o nome, as pessoas trocam o nome. E eu fiz o curso de MIG-MAG de uma 6G. Porque eu sempre fui muito focado, né? A gente vai fazendo o primeiro, o segundo, né? E eu acabei, né? Fiz esse curso, passei, né, no curso. E dali eu peguei, né? Precisava trabalhar, a gente tem que trabalhar, ficou de maior, a gente tem que trabalhar. Fui colocando os currículos. E surgiu na Renave uma vaga, né? Aí eu peguei, fui lá, me candidatei lá e passei. Só quando eu passei na Renave, eu não passei nessa área de solda. Não. Eles lá queriam colocar na parte da pintura, né? A pintura naval lá de uma empresa terceirizada. Você vê como que as coisas não eram fáceis, né? E assim, não tinha nada a ver, né? O meu pensamento com o outro. O seu curso foi para uma coisa. Isso aí. E quando eu cheguei lá, né, pra minha sorte, assim, eu tive a oportunidade tinha um grupo, né, que era o pessoal que trabalhava com a parte de reparo, né, depois dessa pintura tem a parte do reparo, que era só solda. Então, aí sim, eu consegui ficar com eles lá, né, aí foi passando o tempo. Fiquei trabalhando com eles, isso daí ficou uns 5 anos mais ou menos, entendeu? Mas não foi fácil. Porque antigamente, pra gente que vinha de uma situação, não vou falar situação crítica não, mas pra gente que financeiramente, né, não tinha aquela grana sobrando, eu acho que o estaleiro ele acabava dando esse poder melhor de compra pra gente, porque tinha um Sodex que não era ruim, pelo menos na minha época, o pagamento não era ruim, fora os extras que tinha muito na época, então a gente conseguia fazer um dinheiro bacana. Acho que quando a gente entrou, por exemplo, quando eu entrei no estaleiro, eu fui cada vez ficando tranquilo financeiramente, pensando, caramba, aqui eu tô ganhando um dinheirinho bacana. Imagina você, pai, né? Um dinheiro do estaleiro caindo na conta, mais um serãozinho, mais um plano de saúde que acho que você vê daquela época minha também, que era um plano de saúde até bom. Sim. Então, caiu perfeitamente pro momento, né, irmão? O estaleiro abraçou a gente de uma forma que eu sou muito grato por ter passado no estaleiro. Ganhei muito bem ali, né? E profissionalmente me ajudou muito. Sim, é uma área assim que eu falo para vocês, eu não avancei mais por causa de falta de oportunidade, né? Porque no mesmo tempo que eu fiz esse curso de solda, antes desse curso de solda, eu tinha feito de informática, porque também é uma área que eu gostava muito, né? E assim, eu dei sorte com isso daí, né? Nas duas áreas que eu escolhi. Por quê? Não sei se vocês lembram, teve uma enchente na China tá lá, algum lugar desse daí para fora. E a área de informática parou quando teve essa enchente. E o estaleiro entrou em crise, né? Teve alguma coisa da Petrobras, começou a fechar os estaleiros todinho.
né? Por eu ter feito esse curso de informática, esse curso técnico de informática, eu consegui não parar, né, de trabalhar, né? Então, assim, quando eu já fui fazer, quando eu já estava dentro do estaleiro, lá mesmo eu fazia serviços por fora, entendeu? Dentro do próprio estaleiro, porque eu já dominava a área de informática também. Que eu, por incrível que pareça, cara, é uma área assim que eu falo hoje, né? Hoje eu falo pra todo mundo, gente, estuda referente a essa área aqui, que é algo que não para, a informática não para, a tecnologia não para, né? E dentro do estaleiro, cara, o engenheiro, ele montava, desmontava o navio, passava a planta, passava isso, só que ele não sabia como funcionava a questão do computador. E, pô, teve dia já de eu estar dentro de um tanque, né, do navio, né, fazendo serviço, o dono lá chamar, porque alguém avisou, né, um carregado depois falou, pô, o rapaz está ali, ele mexe. E também lá tinha um currículo, né, então assim, ele sabia, porque eu também oferecia, né, a gente tem que divulgar nosso trabalho. Vender seu peixe. Isso, né? Aí. E poder ele pegar e me chamar. Eu saí, ele, pô, você mexe nisso aqui, consegue me ajudar? Cara, é um negócio simples. A troca de cabo, algo simples assim, entendeu? Sujeira lá, muita poeira, né? Então, coisa simples, de pegar na hora, de ligar, mandar eu ir no centro, né? Com sair de barco, voltar, pronto, resolver. Coisa assim de 2 horas mais ou menos, né? De trabalho. E pronto, e você ficar, né? Você conseguir emendar um trabalho no outro, né? E pronto, o problema disso daí é que gera assim, uma má visibilidade, né? Não pelo seu trabalho, pelo certo que você está fazendo, mas para a empresa, para o encarregado, né? Porque você vira um foco, entendeu? Pô, você imagina o dono chamar um rapazinho que tá num canto lá, que o próprio vez encarregado queria que fosse ele, entendeu? A ordem natural, né? Isso daí, então assim, não tem o que fazer, isso daí gera, entendeu? Porque você é cobrado de uma coisa, sendo que o dono que falou, mas e chegou a acontecer isso daí. Então assim, eu fui lá, resolvi com aquilo ali. Acabou por causa de um trabalho, outras pessoas fazendo. Eu tenho clientes hoje que vêm na minha loja que é de lá. Pô, sendo que isso daí tem mais de 10 anos, cara. Entendeu? E isso chegou a te trazer uma mudança de cargo dentro da profissão, na área? Não. Então, porque eu ia falar justamente isso. Na nossa época, como você falou, às vezes acaba incomodando e vira uma barreira. Porque se fosse um carregado sagaz, chamava para o lado, né? Mas como você falou, acabou incomodando porque era para ele talvez ter um pouco de expertise daquilo ali. Calma aí, vou ali resolver porque o meu cargo, né? Não, então acaba virando uma barreira. Calma aí, vou ocultar cada vez ele para tirar de perto porque pode trazer um cargo bom para ele dentro da empresa. Isso, né? Aí, e assim, não teve esse avanço assim de uma promoção, né? Que a gente falava lá, né? Não teve esse avanço. Porque, cara, hoje eu consigo ter essa visão, né, melhor assim do que acontecia, cara. Eu consigo fazer aquela retrospectiva assim, ver o que estava acontecendo, dos dias até de repente, se eu levar um sermão de algo assim que eu nem fiz, mas em modo geral, né, que não chamava a atenção de chamava a atenção de todos. E, cara, não teve. E eu pedindo, cheguei a dar o currículo, né, informando lá o dom lá, porque para subir o nível, né? Porque se você entra lá só, você entra com o esmerilhador, vai para solda nível 1, nível 2, nível 3. E chega aquela parte que eu te falei antes, né? Se você não tiver alguém que possa, for filho de alguém ou alguém que tem uma indicação... O famoso QI, quem indica? Né? Você pode ser o melhor, cara, mas se tiver, você não vai conseguir. E lá aconteceu isso daí. Por quê? Hoje eu entendo que assim, eu tava recebendo, ok, eu recebi um valor, né, simbólico lá do que eu cobrei, né, recebi, o cara foi lá e me pagou. Só que tem aquele negócio assim, pô, você é bom para fazer o que eu tô te pedindo, mas não para servir que ele trabalha. Porque tem um monte ali que tá querendo também, entendeu? Isso aí. Então, pô, depois teve um processo seletivo, né, eu passei naquele processo seletivo, você fica na fila, né, meio de espera, ó, tem esse cargo aqui, etc. E eu vi pessoas que não sabiam fazer aquilo ali. E ainda aconteceu de a gente ficar junto, né? Tipo assim, o cara ficar soldador nível 2. Cara, soldador nível 2 é uma parada já é uma área, o tipo de solda que ele pega para fazer já é muito diferente. Então, assim, naquele cara tá ali, eu tá junto com ele, né? Porque junta a equipe, né? E você vê que não é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que você conhece. Não sei se tá
conseguindo entender, né? Sim, sim, irmão. Então, assim, é sinistro. Então, assim, é uma coisa assim que meio que desanima. Se você não tiver pulso firme, você desanima, né? E aí foi. Aí acabou que entrou em crise, né? Novamente, fechou os estaleiros tudo, Eu entendeu? peguei essa fase aí também. Entendeu? Fechou e só não ficou ruim, né? Como eu falei, porque eu já trabalhava nessa área de informática. E eu comecei a investir, né? Eu falei, pô, pra mim tá sendo mais fácil a área de informática do que a área naval. Eu queria trabalhar embarcado, né? Então, sempre tive vontade de trabalhar embarcado. Essas coisas eu cheguei a trabalhar algumas vezes, né? Não de ficar 15, 20 dias no mar, mas eu tinha sim interesse. Então, mas poder trabalhar também tinha alguns impasses ali, né? Algumas coisas, né? E a tal da indicação, né? E aí foi passando. Eu entro nesse quesito agora, porque eu já ia migrar justamente dessa fase, eu sou de CLT, para a criação do seu empreendimento. Então, eu creio que veio dessa dificuldade dentro dessa área profissional, no qual você viu que você estava limitado, mas você sabia que você tinha conhecimento em outras áreas que você poderia tentar montar um negócio para você, né, irmão? A CM Infocel parte desse princípio, né, irmão? Da sua insatisfação, não vou falar insatisfação profissional, dessa limitação profissional e você acreditar que você poderia fazer algo que daria certo para você, irmão? Então, eu tinha um medo, né? Medo, na verdade, dois medos, né, que eu carregava comigo. Um é aquela incerteza, né? Porque para você ter um ponto que você tocou aí que a gente pagar um aluguel não é fácil. A gente não tem mentalidade de empresário, de empreendedor. Isso A gente daí. cria, né, E irmão? se você, para você abrir algo, você tem que dominar aquilo dali. Você não pode chegar, dar de curioso, vou fazer aquilo dali, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei coloquei currículo nas áreas que eu sabia que se eu entrasse ali eu ia dominar. Nessas lojas de informática que eu fui trabalhando, né? Depois do estaleiro, né, eu cheguei a trabalhar pela Cerati da Caixa, né? Que é toda a Caixa Econômica, né? Que liga 0202. Sim. Pessoal de Bolsa Família, que liga para empréstimo, tudo que você faz de ligação. Já trabalhava também na área de informática. Lá também eu conseguia fazer algumas coisas, alguns trabalhos lá dentro. Sempre ligado à informática. Conseguia, porque assim, pela Caixa era um pouco mais difícil, porque tudo lá, pra você trocar o mouse, você tem que mandar um e-mail, eles lá mandam um e-mail para Brasília autorizar, porque é tudo, né, tudo registrado certinho. Mas tinha coisa que a gente conseguia fazer, resolvia ali e não parava o sistema. Você não tem noção como aquele negócio lá parava, o que dava. Por mais que lá tinha uma equipe, né? E qual que era o meu interesse? Não ficar por ali, entrar naquela equipe também, que era a equipe de TI. Porém, se não tivesse o santo conhecimento de alguém, ficava difícil. Por mais que as pessoas que trabalhavam ali te indicassem, né? Então, assim, aí já era o quê? Terceirizado, né? Você não entra para aquela empresa, para a empresa você fica resguardado com aquilo dali, né? E eu vi que eles não investiam, né? Não queria isso daí, né? Era mais difícil, né? Fechava uma equipe e pronto. Às vezes precisava, mas sempre tinha alguém que alguém indicava e colocava. E daí foi passando. Saí da Caixa, voltei para a loja de informática, né? Aí eu trabalhei, para mim, acho que como é que eu posso te passar? O que alavancou tudo foi uma loja que eu trabalhei no Rio, no edifício central. Nem sei se não, eu sei que não funciona mais essa loja, infelizmente, né? Que é a Coputericô. Coputericô, é porque eu trabalhei nessa, é o Hospital dos Computadores, né? Lá eram 3 lojas, Hospital dos Computadores, Libre e Quero Preço. As 3 eram do mesmo dono, né? Eu fui lá para ser técnico em informática, né? Montagem, manutenção, reparo, e o dono, né? O gerente lá, né? Ele chegou e falou, pô, cara, eu vou colocar você nessa parte aqui e na parte de venda também. Porque você fala e dá para ver que você entende do que você está falando. Porque quem joga, ele falou para mim, ó, quem joga é um computador muito mais pesado do que um computador básico. Então, se você vender um computador gamer, uma pessoa que joga, é muito mais fácil de você conversar. Aí foi o estopim. Aí eu comecei. Você tem noção, eu vendia, eu tenho até um papel hoje, deve estar no Instagram lá, registrado lá, computador de 15, 20 mil, entendeu? Por mês, isso daí, ó, se eu não me engano, acho que eu trabalhei lá em 2014, alguma coisa assim.
Isso daí, eu vendia a folha lá, né, no fechamento da meta, pô, era 70, 80 mil no mês. Somente eu, né, só eu. Né? Graças a Deus, assim, lá tinha uma disputa, né? Então a gente sempre ficava no alto, né, no topo. E também chamou a atenção. Qual que era o meu interesse, né, ali? Além de ficar ali trabalhando, evoluir, né, chegar a um cargo melhor da parte financeira. E por que a parte financeira, né? Por causa do meu filho, cara. Entendeu? Eu, né, como eu falei no começo, eu tenho um filho, né, que é o Cauê, e ele mora comigo desde quando ele nasceu. Entendeu? Então, não sei se vai conseguir entender. Eu nunca vou querer que meu filho passe o que eu passei. Isso aí. Entendeu? Nunca, nunca. Então, eu escutei muita gente de empresas de assim, não vou falar pra você chegar a me humilhar, né? Mas eu falei, mas você tem que ficar aqui porque você precisa. E realmente eu precisava, entendeu? Um salário mínimo batia na minha conta, nada faltava pro meu filho. Entendeu? Então, esse daí sempre foi o meu foco. Não deixar nada faltar pro meu filho. Que falte pra você, mas pra ele não. Isso você daí, tem que levar pra casa. Porque assim, eu sei o que eu tenho, né? A gente tem guardado aqui dentro, por causa da lembrança de antes, né? Então, assim, daí foi, eu consegui lá, né? Dominei a área dentro dessa loja, né? Sou muito grato ao que eu aprendi lá. Pô, tinha um vendedor chamado Paulo, cara. A gente criou uma amizade legal, né? E assim, ele me ensinou muita coisa também, eu não sabia o sistema, essas coisas assim. E acabou que a gente até tinha uma disputa, né, gente, ali, porque ele era assim, primeiro ele ficava nesse daí, pra cá, né? Mas sempre na humildade, né? A gente tem aquela saudável, humildade, né? Da entre a gente. Então, assim, hoje, né? E ele é um cara que você só que ele dominava a área de carne, né? Churrasco, essas coisas. E passou. Então, assim, eu tive a oportunidade de levar meu filho nessa loja também. Então, pô, lá tinha mesa game. Coisas que eu não tinha antes, né? Ali, eu que montava, né? Vinha o que eles pediam lá para chamar a atenção do público, né? Da loja de informática. Uma loja gigantesca, com as melhores coisas da área. Então, assim, eu podia montar as mesa game, 3, 4 telas. Teclado game dos mais top do mundo. Mesa gamer, né? Lá era a empresa também de cadeira, né, que hoje é muito famosa. Então, assim, eu montava as cadeiras. Então, cara, eu colocava ali. Quando eu via o público chegando, era fácil na venda daquilo ali, entendeu? Você pegar e passar aquilo ali. E uma coisa que eu sempre falo, cara, sem nenhuma mentira. Eu nunca vou mentir referente a uma venda de algo, a um trabalho de algo. Pessoas não vão gostar. Não gostam. Isso aí é a maior verdade que você não vai gostar. Lá, um exemplo, lá tinha um notebook de uma marca, né? Como eu vou falar, uma marca assim que não sei o que pode acontecer, né? Tinha uma marca. E tinha uma marca, ela era mais top. O cliente chegava para mim e perguntava, qual que é melhor? Eu falava, pô, aquela dali. Não porque a dali era mais barata ou era mais cara, mas porque eu entendia como que ela funcionava. O mecanismo dela você sabe, né? Entendeu? Eu entendi. Então, assim, por isso que eu vendia muito. Eu vendia muito. Você tem noção? Olha o tempo que eu trabalho lá. Até hoje eu tenho clientes de lá, dessa loja, que já veio na minha loja já. Entendeu? Então, assim, eu sei que o caminho que eu estava fazendo certinho, porque eu tinha um retorno. O retorno positivo, elogio, pessoas voltando, né? Eu saí dessa empresa, que houve lá, essa loja era no Rio, né? Houve só coisa de passar, cara. Eu saí dessa empresa que a passagem aumentou, cara. Teve um aumento de passagem. Quem mora longe se ferra. Eu morava aqui, daqui pra lá, minha passagem, se eu não me engano, eu sei que dava quase R$20 o dia, né? Ida e volta, porque era mais... Tinha um bilhete, etc. E tinha as pessoas que moravam ali. Então, assim, eu entendi que, independente do que você faça, entendeu? Tem que ter aquele parâmetro da empresa. Daí foi, né? Saí de lá, passei um tempo, né? Fui trabalhar na loja de Niterói, né? Na Conexão Moderna, a loja que eu fui trabalhar. Dali, só que ele era um contrato, né? Fiquei 3 meses lá, mais ou menos. Saí dessa conexão. Na Conexão Moderna aprendi muita coisa sobre cabo, cara. Tem lá o dono, né? Um dos donos lá. É o Simon, cara. Ele... E assim, era estranho. O que eu estranhei só foi o quê? Eu pegar lá, vender muita máquina, muito computador, essas coisas, e o público ali já era diferente. Porque tem aquele pessoal ali de Caraí, assim, eles usam muito telefone. Esses telefones meio fixos. Coisa que a gente às vezes hoje quase não vê. Quase não vê mesmo. Lá eles usam. E lá vende muito isso, cara.
o foco dali, né? Assim, telefone, cabo. O cargo-chefe da empresa. Eles vendem muito. Hoje, pô, graças a Deus, né? Eu acompanho eles também no Instagram, expandiram muito, né? Teve que se enquadrar com a área hoje também, que senão fica para trás. Mas assim, ele conseguiu dominar aquilo ali, cara, ele é muito positivamente, assim, eu aprendi muita coisa com ele ali também. Por quê? Não adianta eu saber tudo e não querer ouvir uma outra pessoa que está ali. Tudo você vai coletando, que é isso que a área oferece. Saindo dali, eu fui pro Plaza, né? Fui trabalhar numa loja chamada Computerico, né? Que é uma loja também de informática, o mesmo padrão dessa de lá, só que lá era só vendedor, né? Só vendia. Mesma coisa também, 100 mil no mês, 80 mil no mês, 100 mil no mês, 80 mil. Sempre esse valor assim de venda. Para você chegar nisso daí, não é fácil, Deus. Você tem que saber o que você está vendendo. Então, assim, lá o videogame, um exemplo, PS4, né? Eu via com a forma que comprava, tudo certinho, nota, fiscal, tudo direitinho. Quando eu saí dali, eu falei que eu não ia trabalhar mais para ninguém. Por quê? Eu saí dali porque eu discuti, né, com o gerente lá, né? Eu tive um problema pessoal e ele não soube entender, né? E uma coisa que eu percebi, que eu podia fazer o melhor para a empresa, mas a empresa não iria fazer o melhor para mim, entendeu? Não tinha nenhum avanço, Sim. né? Não pela parte do salário, e sim pela parte da oportunidade, entendeu? Da oportunidade. Você sabia que podia mais, mas você sabia também que eles não iam te dar essa oportunidade. Isso daí, entendeu? Isso daí não ia. Não ia por quê? Tem alguém que fala com alguém que, não, eu sou o dono, não. E ele tá me atendendo, ele tá fazendo tudo que eu preciso e eu pago a mesma coisa aí. Pra que eu vou botar ele ali se ele já faz ali? Isso daí, entendeu? E também, às vezes, pode ter um medo, né, de superar, né? Hoje as pessoas elas têm medo de superar. Senão você escuta uma coisa assim, não, você está se achando melhor que o outro, sendo que às vezes você está falando só a verdade, entendeu? Então, esse tempo passou. Dali eu parei, peguei e falei, o que eu vou fazer? Eu já trabalho com a área de informática, eu já atendia também os clientes também, né? Nessas empresas todinhas, eu atendi clientes fora, né? A própria empresa, essa do Rio, então, ela mesmo me indicava, então, Caio, mas eles falavam, né? No calado, só não pode vincular nada referente à loja, certo? Usar nome, camisa, nada disso. Eu falei, claro. Então, daí foi, entendeu? Eu peguei e falei, vou abrir alguma coisa em casa, né? Porque veio a pandemia, entendeu? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, todo mundo estava onde? Em casa. Usando o quê? Computador. Isso aí. Eu já dominava a área de informática. Eu divulguei, fiz uma arte, né, para mim, coloquei essa arte na internet com as coisas que tinha, né, os acessos que eu tinha. Cara, você não tem noção do tanto de cliente foi chamando. Você consegue atender presencial? Consegue fazer isso aqui? Consegue fazer aquilo ali? Tinha áreas que eram diferentes a forma do recebimento daquela mensagem, né. Eu falo pra você, 90% das lojas que eu atendi, das casas que eu atendi, Caraí, Charito, esses lugares assim que era um pouco mais, o pessoal é mais rígido, eles perguntavam se eu tinha certificado, ou diploma da área. Isso que eu ia falar agora. E eu tinha. Eu falava, não, tenho sim, aí mandava lá, não, tá bom, pode vir, só não vai estar na portaria, etc. E dali eu fui. Então assim, eu vi que eu dominava aquela área, eu falei, eu coloquei uma meta para mim semanal, né, financeira, e eu conseguia fazer, ficava em casa, o cliente mandava mensagem, eu ia lá e atendia, e dali eu conseguia fazer o meu salário. A parte eu peguei ali e fui pegando fazendo. A parte da CM, né, que aí surgiu, né, CM, que é Caio Monteiro, que é o meu nome, né? A parte de telefonia, de reparo em telefonia, com esse dinheiro que eu estava fazendo da manutenção, eu fui pesquisando, falei, como que eu faço para mexer com telefone? Porque computador e telefone é a mesma coisa, a diferença é que são microsoldagens, com uma solda maior. Então eu precisava saber como que funcionavam as máquinas de telefone, soprador, ferro de solda, que é menor, essas coisas, a tela, como é que funcionava. Então dali eu investi, com o dinheiro de informática, eu investi na parte de telefonia. Na parte de telefonia. E dali eu não parei mais. Caramba, irmão, achei bacana que... Eu tô te falando, tudo é a questão do... Eu sempre falo isso, vamos querer. Isso. A querência, né, irmão?
Porque se você fosse parar no primeiro impedimento que você teve, a gente vê que você tem essa cabeça voltada para essa área da tecnologia há muito tempo. Quer dizer, se essas limitações lá do estaleiro, que você ia resolver problemas que não era seu, em busca de um crescimento na área dentro da empresa mesmo, que o estaleiro você poderia mudar de função, sair daquela parte que é a parte dura do estaleiro, que é a parte mais empoeirada, mais suja, né? A gente lidar com produtos químicos, ter mudado a tua história até dentro do estaleiro, talvez nem sairia, né? As coisas têm que acontecer como tem que ser mesmo, irmão. Dali eu podia, como já no passado eu podia ter ido para a área administrativa. Você tá me entendendo? Mas não foi assim que Deus quis, né, irmão? Graças a Deus também. Só que é o que eu tô te falando, se a gente não tiver essa querência, cara, se eu falar pra vocês, se você sonha, você tem que fazer um plano pro teu sonho, né? Que se não tiver essa querência, não acontece. Olha a história do cara. Quer dizer, hoje para ele ter a SM materializada foi devido a muitos nãos e impossibilidades. Correto. Né, irmão? Aí veio uma pandemia no qual o cara pensou, calma aí, se eu faço isso, a galera vai estar presa dentro de casa e vai consumir aquele equipamento, vai ter pane, vai danificar e eu posso atender, né? E outra coisa é se preparar. A gente nunca fala, eu sempre falo aqui, cara, o estudo é muito importante. Você pode empreender sem um estudo, mas se você puder lá na frente obter, pelo menos que seja um certificado, para não acontecer o que ele falou ali. Uma coisa é você trabalhar dentro de comunidade, não é que na comunidade não vão pedir certificado, mas quando você sai do seu mundo para ir para o mundo do outro, as leis, as regras são diferentes. Isso aí. Se você não tivesse certificado, irmão, porque você poderia até ir com a sua, não estou falando a lábia, é a nossa comunicação, mas o critério ia ser mais, o funil, né? A peneira ia ser mais, calma aí, você não tem certificado mais, e vai mexer na peneira, né, irmão? O que acontece, né? Essa questão assim, do certificado que eu sempre comento, né? A gente tem que pegar e estudar aquilo ali que você vai fazer, independente da área que seja. Pra ter propriedade e autoridade, né, irmão? Isso aí, você tem que também dominar a área para você poder pegar e passar aquilo ali para uma outra pessoa. Não é que você vai pegar, vou resolver tudo, mas você vai saber o porquê, o que tem um início, um meio e um fim, né? E tem uma questão, não falando, né, gente, que o que aconteceu comigo foi questão de injúria, essas coisas, né, de preconceito, não. Porém, o pessoal, né, essa área, para vocês entendem que você sair da sua casa, uma pessoa te chamar para ir na casa dela, é diferente dela vir na sua loja, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo para você também não ter problemas, né? Então, assim, eu cheguei, teve um prédio lá, um apartamento que eu fui, que tinha câmera lá, era digital, tudo certinho, e o cara pediu, você tem a carteirinha? Aí eu falei, não, tenho o certificado, porque na minha mente eu nunca ia precisar fazer uma carteirinha daquilo ali. E depois desse questionamento, o cara pegou e falou, olha, essa cliente ela pede sempre isso daqui, né? A maioria é norma aqui para você poder entrar nesse apartamento. Então, se você conseguir fazer essa carteirinha, faz uma carteirinha, diminui seu certificado e bota nessa carteirinha. Que é só o nosso trabalho aqui, pegar, olhar e ver se está certinho. Daí eu peguei e fui. Dessa cliente, fui indicando outros clientes, e acaba, né? Você vai virando um nome naquilo ali, entendeu? Por quê? Você está fazendo certo, entendeu? Então, assim, a gente tem que estudar, cara. Você quer focar na área, por um exemplo, né? Você vai abrir uma pensão. Pô, você não sabe cozinhar só porque você viu o outro ali fazendo. Pô, fulano de tal, tá com uma pensão, tá ganhando milhões. Ou, pô, tá sempre cheio. Mas você vai abrir algo que você não sabe fazer, você vai acabar queimando a área de uma outra pessoa. E isso daí que acontece na área de telefonia, na área de computação, na verdade, em todas as áreas, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. A pessoa foca no financeiro do outro e acha que é só abrir uma porta com o mesmo nome parecido que vai atrair o público. Isso daí, entendeu? Eu sou aquela pessoa que hoje eu vou estudando até o dia que o Papai do Céu falar, não precisa mais. Porque eu gosto de entender por que está acontecendo aquilo dali. Que assim, hoje na loja, ou se eu for atender um cliente, ninguém liga e fala assim, olha, Caio, tudo bem? Eu tô com um computador bom aqui, eu quero que você venha aqui ver por que ele tá bom. Não. Mas é a lógica. Eles falam, Caio, meu computador que desligou, eu tava usando ele e parou do nada. Chego lá, eu vejo qual que é o problema, resolvi o problema.
Só que só dele falar, eu já começo a pensar até as perguntas que a gente faz. Isso aí, Possibilidades, né? possibilidade de ser qual o motivo, entendeu? Eu já cheguei na casa de cliente, eu saí daqui e pro centro de Niterói, que era um lugar que eu atendia muito, o centro de Niterói, de chegar lá, o cabo tá invertido, a tomada não tava ligada, entendeu? Por quê? Às vezes as pessoas não sabem daquilo dali, entendeu? Não entendem aquilo dali, né? Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo. Por mais que você não vá resolver o problema. Já teve cliente já que eu fui, cheguei lá, a placa estava queimada. Na cabeça do cliente, você vai chegar ali, você vai fazer aquilo dali e ligar. Isso aí. Só que ele não entende, né? Assim, ele não tem... Você tem que saber chegar pro cliente, olha... Não tem a noção técnica do equipamento que ele tem, né? Olha só, o que aconteceu com o seu computador foi que o dela, se não me engano, foi uma sobrecarga lá, um raio que bateu, alguma coisa lá, até parou, até acho que deu um blackout, né, que se fala, né? Isso. Desligou tudo. E ela ligou, funcionou, ela foi que desligou. Nisso daí, tinha um setor da placa, ela queimou. E não tinha essa placa aqui. Então, assim, teria que pedir para ela aquilo dali. Ela falou, não, mas não consegue resolver porque eu preciso fazer isso e pronto. Acabou que a gente conseguiu comprar um outro computador, porque foi indicação dela, e ela até hoje é cliente da loja. Né? Graças a Deus também, a gente fez um bom serviço. Então, assim, o cliente ele não entende, ele chega para você com aquele problema, então ele quer que você resolva. Então, assim, o que eu falo sempre pro pessoal estudar, cara, independente da área que seja, você entender, e quando o cliente perguntar, você saber explicar para ele, por mais que ele aceite ou não. Porque tem coisas que às vezes não vale a pena mexer, muito antigo. Entendeu? Lá o que tinha de computador lá antigo, pô, tinha uma senhorinha que eu atendia, Dona Maria Marival, um nome assim, ela fazia costura. Você não tem noção como que é, o equipamento dela era antigo. Difícil. Conheci o filho dela, que é estrangeiro, ele conversando assim, ele falou, cara, eu já passei para ela, já que a gente tem que jogar isso fora e comprar outro. Não tinha, porque era alguma coisa de herança. Então assim, você tem que ter essa maturidade de entender o que seu cliente está passando. Entendeu? E como que eu vou chegar para ela falar para ela, né? Sendo bem direto assim, e na gíria a gente combina, ó tia, né? O pessoal fala assim, ó tia, esse computador da senhora tá velho, só tem que jogar ele fora e comprar um novo. Não vai rolar. Entendeu? Não vai. Não vai. Outra coisa é chegar para ela, olha, não, Marival, essa máquina da senhora, ela não consegue acompanhar o trabalho que a senhora faz hoje. Hoje a senhora faz um trabalho muito mais avançado. Já entendeu a ideia? Entendeu? Tô mentindo aqui. Não tô mentindo, mas também não tô sendo grosseiro com ela. Sim. Então, assim, a gente precisa ver uma forma que colocar o que vai atender a senhora e que não vai trazer tanto problema para a senhora, não vai travar, não vai deixar a senhora nervosa. Tem uma coisa que às vezes eu sempre toco, que eu aprendi isso daí numa loja. Você pode ver senhoras, né? Senhor, essas coisas assim, né? Que às vezes a gente atende que a gente tem que ter um pouco mais de saber lidar. A questão do bolo, cara. Se não vou falar, ó, pode ver, quando a senhora for ver a receita do bolo, ele vai ser mais rápido. Na mente dele, você já consegue trabalhar aquilo dali, então assim, ela vai atender e despontando. Aí ela pegou e falou, sim, meu filho, então eu faço o quê? Mas aí foi alguém que deu a ela, eu não lembro de coração. Aí já era valor sentimental, né? Não lembro se era o pai. Eu falei, mas a senhora não precisa jogar isso daqui fora, entendeu? A senhora guarda aqui, a gente pode ver uma forma de deixar ele ligado, a senhora consegue ver alguma coisa até chegar o momento dele. A gente deixa ele no cantinho, pronto, ela pegou, ela aceitou. O filho dela pediu. Aí já ultrapassou um pouquinho do que tinha necessidade para ela usar, né? Que era muito potente, mas pediu. Falou, mãe, eu quero esse câmera. Botou uma tela maior, mas aquele computadorzinho ficou lá do ladinho lá, né? E tá lá. Última vez que eu falei com ela, né? Ela perguntou sobre uma impressora, que também era bem antiga, também a impressora. E ela perguntou lá sobre um cartucho, eu indiquei até essa loja, né? Que é a Conexão Moderna, né? Indiquei para ela ver o cartucho, né? Eu não sei qual foi o desfecho aí, entendeu? Foi a última vez que eu falei, mas ela falou que esse computador ainda tá lá no cantinho lá até hoje, né? Entendeu? Cara, você falou uma parada muito importante, vou até falar ali virado direto para a câmera. O simples fato da gente morar em comunidade não quer dizer que a gente tem que sair com os nossos hábitos para conquistar algo lá fora. Porque ninguém é obrigado a entender a nossa comunicação, mas também você não é obrigado a entrar no mundo dos caras. Só que você fecha uma porta, como ele falou. Se você chega na casa de um cliente, vou dar o papo reto aqui, tá ligado? Vocês têm que entender que o orgulho de ser morador de comunidade
Ele vai muito além de você manter suas raízes para qualquer lugar. Eu falo isso muito pra molecada. Ah, mas eu sou favelado mesmo, tá ligado? Eu não vou mudar. Não mude. Apenas não reclame, porque o mesmo morador de comunidade que faz o que você faz está se destacando fora da comunidade. É a tal da comunicação, né, irmão? Isso aí. Eu vou trocar uma ideia com o Caio, a gente pode trocar uma ideia fora das câmeras aqui, talvez eu carregando um pouco da minha gíria, ele um pouco dele, coisa que acho que a gente não tem muito costume já entrou na nossa... Não é nem entrar na nossa mente, não, é questão de vivência. O meio que a gente vive, às vezes, é uma outra comunicação e a gente se habituou. É o jeito correto. Isso assim, não é, né, a gente também tem que deixar claro que não é que a gente está querendo corrigir, não. Né, nem implicar, né? Às vezes, com a forma de falar, ou querer dizer assim, cara, então você está querendo dizer que eu trabalho, que eu moro em comunidade, você está desde o começo sempre falando que você atende em tal lugar, assim, 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 assim. Gente, não é. A gente está, assim, eu estou tentando passar para vocês que tem, como eu falei, existe um início, um meio, né? E vai continuando, aquilo ali vai continuando. Qual que é a intenção? A gente mostrar a realidade do que acontece, né? Eu não vou chegar aqui e vou falar, não, eu chego ali, tudo que eu faço é 100%. Não, não é. Entendeu? Não é. E assim, são locais que a gente que é cria de comunidade, chega lá em um certo local e fala assim, você é cria daqui? As pessoas já vão te tratar mal, cara. Elas vão meio que jogar. Já vai confundir por causa da cor, né? As pessoas já vão te tratar diferente daquilo ali. Se você for numa entrevista de emprego, né, for um local assim, desejado, assim, algo que tenha pessoas com terno, gravata, você não pode pegar e chegar, porque senão você é criticado, existem várias outras coisas, entendeu? Você falou lá atrás do famoso preconceito, a pessoa olha com preconceito. Isso aí. Como você fala, como você se veste, onde você mora, não adianta. Vai existir. E é a sua comunicação que vai quebrar esse gelo. Com certeza. O seu conhecimento, o que você estudou, o que você está estudando, entendeu? Porque existe um padrão, né? Qual que é o padrão hoje, assim, de a gente iniciar uma carreira? Estudar. Aprender a ler, escrever, né? Ser educado e saber se comunicar. Esse daí já é o início. Esse é o básico, né? De tudo. E dali você vai desenvolver. Agora, isso aí. Se você não souber fazer nada disso, já vai te atrapalhar. Aí não adianta você ser um cara que se interessa por algo, aprende a fazer e vai ser parado pela sua comunicação, né? Com certeza, isso aí. O cara aprendeu com você a dominar aquela técnica de fazer a manutenção e mexer naquele equipamento. Beleza. Mas na hora que ele sai, fura a bolha, que atende o telefone. Você mexe com computação? Sim, ainda. E eu tô com equipamento com problema? Não, dá o papo, aqui nós resolve. Não, tá ligado, nós vai aí e vai ficar tudo Mac. Pô, irmão. Entendeu? Então assim, você a parada que querendo ou não... Você vai ter Você não vai ter. Você não vai ter, Caio. Você vai ter uma rejeição que você vai criticar que aquela pessoa foi preconceituosa com você. Com certeza. Mas a bolha daquela pessoa é outra. O mundo que ela vive é outro. E outra, uma coisa que como eu falei bem no início, né? A criação. Você não vê se você falar isso daí perto dos seus pais, né? Não é que a gente está, como eu falei, né? A gente não está querendo corrigir nem criticar ninguém, mas se você falar que daí perto dos seus pais, você vê que seus pais mesmo, eles não aceitam. Fala, que isso, menina? Que gíria é essa, né? Que fala, é esse? Eu não te ensinei isso. Entendeu? Porque se ficar assim, a probabilidade de você ter algum problema na frente é muito grande. Caio, mas eu falo isso daqui aqui e ninguém reclama. Sim, porque aqui a gente se acostumou com aquilo dali. A gente acaba, né, aceitando, né? Meio que agrada, às vezes não, porque a gente às vezes leva aquilo dali na esportiva, né? Mas quando chegar, você saiu do portão, né, daqui para outro local, onde hoje tudo é criticado, né? Tudo é postado na internet, então assim, você vai ter aquela crítica em algum momento. Se você estiver numa empresa que você trabalha falando, você não pode usar gíria, entendeu? Porque você vai ser chamado a atenção. Aí que vem a questão também da oportunidade. Como que você quer disputar com uma pessoa, às vezes você pode ser o melhor naquilo ali, mas se você não for dentro no teu básico, você vai ser excluído, entendeu? Eu costumo falar, cara, que é a aprovação visual que determina tudo. Às vezes o lanche não é gostoso, mas você olhou com ele, vou querer experimentar, né? A roupa,
Você olhou uma roupa, é o visual que diz muito. Então, quando você vai falar com alguém, garanto que a pessoa que às vezes fala com você, ela vai olhar sua foto do perfil do WhatsApp. Vou entrar em contato com o fulano fazer um trabalho para mim. Opa, já olhou aqui, vai entrar na rede social. Não vê os currículos, pô. O currículo, além de você colocar, né, ali tudo que você sabe, né, o seu primeiro atendimento é o currículo, né, e a foto. E hoje, né, se você for ver hoje você pode até sorrir para foto. Antes não podia. Foto você pode tirar com cordão, com essas coisas, né, cabelo pintado, né, cabelo pintado eu não sei, mas eu cheguei a ver algumas fotos 3x4 já, pessoal sorrindo. Porque vai passando as coisas, mas assim, o pessoal antigo, um empresário antigo, ele vai ter essa norma. Às vezes vai aceitar, mas ele vai ter essa norma. A sua aparência, a forma que você chega, é o que vai demonstrar como que é ali. Então, se você chegar gritando, a probabilidade no meio de alguma coisa você gritar é alta. Se você chegar educadamente falando com alguém, você manter aquilo dali, o tom de voz sempre tá abaixo do, né, que você não precisar gritar, vai ser sempre também o mesmo padrão. Caio, a gente conversando aqui, eu vou abordar uma outra parte aqui, né, dessa construção que hoje é a sua empresa. Eu falo sempre assim, a gente tem que começar a se enxergar como empresa mesmo, porque é assim que crescem os grandes empreendedores, né, viram empresários. E devido você abrir a primeira porta da sua empresa, e você vê a necessidade de abrir uma outra. Isso é demanda de trabalho, né, irmão? E você, hoje dentro do Jardim Catarina que eu falo, você almeja talvez fazer algo fora do Jardim Catarina, irmão? Sim, almejo sim. Isso daí, na verdade, é o meu grande sonho, né? Poder levar, né, o ACM e atender, né? Porque você já faz esses trabalhos fora do bairro em outra localidade, então tem um local físico para ficar mais próximo dessa galera. Isso, com certeza. Por quê? E assim, eu tenho a oportunidade, né? Eu fui chamado por, né, até mesmo por outras empresas, né? Para fechar, às vezes, uma sociedade ou colocar, né, uma loja ali, né? A pessoa às vezes fala, pô, cara, eu trabalho com isso daqui, coloca a sua loja aqui porque precisa. Porque aquele público dele ali, ele vem até a loja aqui, entendeu? Porque se não viesse, não tinha como manter. Isso, né? aí. Então é uma lógica, né? Então, assim, eu penso nisso daí. O que hoje me prende um pouco, né? Assim, trava um pouco, porque tudo é eu que faço, entendeu? Eu sou o técnico, eu sou o vendedor, cara, mas aí tem um menino, tem uma menina, né? Tem uns funcionários que trabalham com você, né? Mas assim, não é a mesma coisa. Então assim, eu não comecei agora, né? Eu já trabalho com isso daí já há bastante tempo, né? Só com telefonia eu tenho mais de 10 anos já trabalhando, né? De informática, bota aí que eu tenho 15, entendeu? Isso daí não é de curso, né? Fiz um curso e parei. Não, é trabalhando direto naquilo dali. Então, eu colocar hoje uma loja no centro da cidade, eu sou bem sincero, eu não vou ter como hoje segurar aquela demanda ali. Porque eu já tendo duas, tem lojas parceiras que já trazem os seus aparelhos, né, para a loja também para a gente estar fazendo, né, fazendo os tipos de reparo. E a demanda já é alta, entendeu? Já é bem alta, já, entendeu? E não é fácil. E assim, né, essa área de telefonia ou computação, né, a computação é um pouco mais fácil, né? É mais fácil porque é difícil ter problemas de material, né? Mas a de telefonia já tem, porque é muita peça paralela, entendeu? Isso daí acaba atrasando um pouco o seu trabalho, né? Então assim, a gente tem que saber o que está fazendo, também a gente não pode também querer abraçar o mundo, entendeu? Eu sou muito de ver, né? Todo lugar que eu ando, eu sempre olho no centro, no Jardim Catarina, no centro mesmo do Alcântara, ali eu tenho tantas oportunidades ali de abrir as lojas, fechar a sociedade, abrir na própria Info, entendeu? Mas também tem um tempo. Por que eu não peguei a loja na Info ainda? Por causa do horário. Lá tem um horário de fechar, eu não tenho horário de sair da minha loja, por causa da demanda do trabalho, entendeu? Então assim, para eu tenho uma outra loja, né, na sociedade no ponto final, que foi a primeira loja que abriu, né? Então assim, os clientes de lá, eles pedem para eu não sair dali. Então assim, por isso que não fecha, né? Então assim, eu tenho um cliente lá, agora eu tenho essa loja que agora aqui, né, na Cardeal. Então assim, os clientes daqui, eles não querem também que a loja saia dali, porque pegaram confiança no seu trabalho, entendeu? Não querem que saia. Então assim, toda vez eles indicam isso daí.
se tornou algo assim que eu mesmo nem tinha noção. Entendeu? Quando você vai fazendo os trabalhos, mas você não faz, não conta os números, entendeu? Pô, se a gente for colocar assim, uma semana, cara, eu atendo mais de 20 pessoas Você diferentes. já acabou vendo a carência do local para aquele atendimento, né, Isso irmão? daí, entendeu? Então, assim, há necessidade né, eu tenho que saber também o que eu estou fazendo ali, né? Eu não posso pegar e falar, ah, vou colocar essa loja aqui em tal lugar, só que eu vou esquecer dessa outra loja aqui e esquecer dessa. O problema é que se você bota, tem o princípio, né? Tem um pivô ali, todas as lojas elas vão jogar para você, então você tem que saber. Aí entra o caso de montar uma equipe, ter um outro técnico, né, que possa auxiliar, que hoje é uma coisa muito difícil. Muito difícil, entendeu? Dificilmente alguém quer estudar, etc. Porque tem que ter o comprometimento, né? Isso daí. E dificilmente, quem hoje vai fazer algo, ela tem aquela experiência, entendeu? Tem a experiência de escutar, às vezes, o problema da pessoa. Não é que a pessoa tem que saber falar, né? O problema dela ali. Não é que ela tem que ser o técnico e saber resolver, mas é diferente. Uma coisa é eu ter 10 anos trabalhando com o público e colocar, às vezes, uma pessoa ali que fez um curso hoje, é o melhor técnico, mas às vezes não sabe chegar a entender o problema do cliente, entendeu? Então eu foco muito nisso daí, né? Então, assim, eu acredito que daqui uns, sendo bem justo, né? Que uns 3, 4 anos aí eu vou ter uma outra loja mais para fora, depois de eu dominar essa aqui. Isso aí. Irmão, quando você fala dessa... Eu achei bacana isso. Dessa condição sua de querer ter pretensão de abrir outras lojas, mas essa carência de ter alguém para te substituir, porque isso é que é importante. Quando você sai da sua casa para trabalhar numa loja de alguém, é o Caio funcionário. Quando você abre a sua marca, é o seu DNA, e você vê que você tem essa importância de ter o seu atendimento, a sua mão de obra, quer dizer, é ter um profissional que você possa virar as costas para sair para uma outra loja, sabendo que ele vai executar não só o trabalho com qualidade, que acho que essa é a parte mais fácil quando o cara entende do que faz, mas é o atendimento especializado que você dá para o seu cliente, porque a sua loja é o seu nome, né? Correto. Você sai para trabalhar para uma loja, está sendo profissional, cara, mas quando você abre uma loja sua, se o cara não for dar aquele atendimento que você dá, você vai estar perdendo os clientes. Não adianta você conquistar uma loja ali e fechar outra aqui. Achei isso bacana. E você já pensou em ministrar cursos, irmão, para essa área? Você já tem algo do tipo? Você já faz algo do tipo? Então, as duas coisas, né? Ministrar, já tive, né? Também tenho oportunidades também. Tem algumas. Até eu recebi o convite já de uma escola já, 2 escolas, uma daqui do Alcântara e uma do centro de Niterói. É bacana. Né? Por quê? Por causa do conhecimento, né? A forma, às vezes, fácil, né? De lidar. Então, é chamado. Eu ainda assim, não aceitei porque, né? Eu tenho que estar aqui na loja fazendo, senão para, entendeu? Não tem como você dar aula e fazer aquilo dali, entendeu? Fazer os reparos, essas coisas. Então, mas quem sabe, assim, né? Um pouco mais para frente, né? De repente a gente fecha um projeto aí, ó. De repente a gente pode fechar alguma coisa aí, né? Colocar, às vezes, principalmente algo que possa ajudar a comunidade, entendeu? Ajudar os clientes mirim, né? Isso aí. A comunidade e evoluir, né? Nessa Sim. área. E a questão de assim, ministrar, ajudar alguém na loja, assim, nesse tempo aí que eu tô de loja, eu tenho vai fazer 6 anos, né? De loja aberta, né? Juntando as lojas abertas. Essa aqui que eu tenho nova vai fazer 1 ano já. Né? Faz 1 ano agora em agosto. Então, assim, eu já ensinei mais ou menos, né, umas 6 pessoas, né, que foi diretamente na loja. Tem o Vitor Hugo, né, que é o filho da Leninha, ele é o que mais acho que ficou ali na loja ali, porque ele estava fazendo um curso num colégio, né, que não é barato, né, não sei se era 300 reais por mês para mim, acho que é um investimento muito alto, assim, né, para tá investindo, né, naquilo ali. E eram 3 cursos, né, junto, né, só que ele não estava conseguindo se adaptar às coisas. Então, a mãe dele pediu, ele também, eu vi o interesse dele, e eu peguei para ser para ele. Falei, olha, você quer? Eu te ensino aqui. Só que loja é diferente de curso. Uma coisa é lá você está estudando, outra coisa eu vou te ensinar aqui com o que eu pego aqui. E aí foi. No mesmo dia ele já mandou mensagem, pô, Caio, só o que você me passou eu já entendi. Então eu entendi mais rápido do que, às vezes lá, né, no colégio lá que ele estava.
Porque, cara, foi o que ser feito. Aqui você vai entender, porque ali o problema tá ali, entendeu? Se você errar, eu vou me responsabilizar. Então, assim, eu coloquei ele para mexer no microscópio, soldar, né? Eu ali mostrando ali, então, assim, ele soldando aquelas coisas ali, coisa que lá, não sei se ele ficou com medo, não sei se na escola, com medo de fazer alguma coisa, etc. Então, assim, tem como também, ontem, né? Ontem mesmo eu recebi também um rapaz ali, ele fez um curso de informática e perguntou se podia, né? Se eu podia ensinar ele. E o mais engraçado, que você vê só o que assim, me agrada, né? Eu não tive essas oportunidades que hoje eu passo para as pessoas, né? Cara, se você sair daqui, você chegar lá na minha loja lá e falar, pô, cara, tem como você me ensinar isso aqui? Cara, eu vou te passar o meu conhecimento, pode só que eu gravo as coisas, sempre coloco ali. Por quê? Se você aprender algo, cara, quando você tiver um problema com ele, não é que você vai consertar, só que você vai ter a noção do que está acontecendo com aquilo dali, certo? Foi o rapaz que foi lá e perguntou para mim, ele falou para mim assim, não precisa, eu vou te pagar pra você me ensinar, entendeu? Caramba. Então, assim, se eu for colocar aí do mês aí, né, de mês de maio para agora, umas 4 pessoas já chegou e falou a mesma coisa. Então, assim, tá, eu tô criando uma ideia comigo que, de repente, já eu pego e coloco essa ideia para frente, entendeu? E formando bons profissionais pro mercado, né? Isso daí, porque, cara, é diferente, entendeu? Uma área, e assim, eu sou bem realista, cara. Eu mostro, pego às vezes o aparelho do cliente ali, eu abro, gravo, né? Eu pego e mostro. E a questão que você perguntou, cara, o seu nome, né, de chegar ali ao atendimento. Por quê? Você imagina agora tudo que a gente conversou com, né, vamos botar assim, com a adolescência de hoje, entendeu? Você acha que uma pessoa chegar na minha loja com um aparelho que parou de funcionar do nada, né, gritando, né, que às vezes isso acontece de tudo, né? A pessoa compra um telefone lacrado lá na empresa tal, vem na caixa tudo direitinho, lá eles têm a norma deles, certo? Eles seguem o parâmetro deles certinho. Se não quebrar, não deixar molhar, essas coisas, você perde a garantia com eles. Então, o que os clientes fazem? Eles levam para essas lojas, né? Que eu não sou a única. Leva para essa loja fazer o atendimento, porque é um atendimento mais rápido. Né? As empresas maiores, como não sei se pode falar, mas a Motorola, Samsung, iPhone, eles são muito rígidos com isso, entendeu? Eu já peguei um caso na loja disso daí, ele levar, o cliente comprou um aparelho na Casa de Bahia, da Motorola, lacrado, na caixa tudo direitinho, um aparelho, ele deixou o aparelho bater no chão, não quebrou nada, porém desligou o aparelho. Ele levou para a autorizada pegou, olhou, falou que não tinha garantia, perdeu a garantia porque tinha quebrado alguma coisa na tela, né? Ou seja, o diagnóstico deles foi que a tela causou isso daí. Eles levaram o aparelho na minha loja, eu gravei, peguei o laudo, mostrei o que estava ali, abri na frente do cliente gravando. Quando eu desconectei, a bateria que estava ruim. Conforme bateu no chão, o ciclo da bateria queimou. Tem um capacitor em volta da bateria e simplesmente danificou. Na mesma hora, eu gravando, eu tirei a bateria, coloquei outra e coloquei. Um aparelho que eles condenaram que eu não tinha mais defeito. Caramba. E isso daí, assim, né? Eu não tenho essa de, eu tenho minha loja, só vou falar da minha. Não, isso daí, gente, vocês podem pesquisar. Google, bota lá, YouTube, que é uma coisa hoje fácil certo. Quantas lojas parceiras aí, seja parceiras, não seja, quantas lojas de computação, informática, celular, elas mostram isso, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, tem que ser uma área tem que ser o certo também, né? Então, o pessoal, às vezes, que também quer... É questão de ética, né? Profissional. Tem que ser o certo, né? Mas a gente tenta avançar muito nas coisas, né? Ajuda muito, né? Ambas as partes, tem uma área assim que a gente se dedica muito, entendeu? Então, assim, e tem muitas lojas que elas são muito corretas com isso daí. E, infelizmente, acontece dessas empresas assim, né? As maiores, né? Delas ter, mas o que? A norma dela, lá vem escrito no papel, ó, se você deixar cair, não tem garantia. Isso. Aí você joga o negócio no chão. Na mente da pessoa pensa, não, eu vou lá porque não foi por causa disso daqui. Às vezes não, o que não pode acontecer é igual essa situação, por quê? Eu peguei ele e gravei. Quem vai sair como mentiroso? São eles. A pessoa pode até processar eles. Isso, né? Daí. E chegou a esse ponto aí. Entendeu? Chegou a esse ponto. Por quê? Foi gravado. E assim,
Ele deu um laudo e nem fez nenhum trabalho que você fez de localizar, abrir, que é como você falou lá atrás, você faz um monte de perguntas para poder solucionar. Não olhar, não é isso, tchau. Isso aí, por isso. E como é que a gente sabia que tinha, né? Como que assim que eu deduzi, né? Antes de abrir o aparelho, o que era, e a gente teve a felicidade de estar gravando também. Por causa dos aparelhos que a gente pega, a demanda de aparelho que a gente pega, às vezes com isso daí, com o mesmo problema. Então assim, eu acredito que eles também têm isso daí, né? Aí você coloca, quando gravou, solucionou, o cara ficou mexendo no telefone, ele gravou e tá em processo, eu não sei se o que deu, né? Mas ficou em processo, entendeu? Então assim, um cliente, né, um atendente tá ali, seja um técnico, seja um novo, né, e se ele não tiver pulso firme, só não segura, entendeu? Não segura, não vai conseguir às vezes ter o mesmo atendimento que eu, que tenho a experiência de saber o que acontece e às vezes a forma de falar, entendeu? Pô, já chegou a gente na hora já de estar gritando, né, gritando mesmo, ou gritando, alcoolizado, né, às vezes usou alguma coisa assim, tá alterado. Então, se você conseguir dominar a forma de você falar, porque não adianta, dificilmente uma pessoa ficar gritando, se você falar um tom baixo, ela vai continuar gritando, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que eu consigo dominar. O pessoal fala que eu tenho muita paciência para atender os outros, entendeu? Então, assim, eu vejo que, um exemplo, meu filho mesmo, ele já fica nervoso, né? Tem uma menina também, ela já fica nervosa, né? Porque às vezes a pessoa não tem aquele... É um momento, entendeu? Mas tem coisas que às vezes a gente não é... E é a experiência na área também, né? Se lidar com pessoas, né? Isso daí, entendeu? Eu consigo enxergar por que aquela pessoa tá, às vezes, alterada. Entendeu? Eu consigo ver aquilo dali e falar, poxa, peraí, mas deixa eu ver, o que aconteceu? Entendeu? Então, assim, eu acho que ninguém nunca pode chegar e falar, pô, levei ele no Caio, alguma coisa assim, e ele não me falou o que é. Não tem. Falar isso aí é porque não foi. Entendeu? Então, assim, se levar, o aparelho chegar ali, for algo assim, eu tenho o conhecimento todo técnico para poder te passar o que está acontecendo nesse aparelho, seja o que for, seja computador, seja celular e pronto. A parte de resolver já é uma outra parte, que a gente tem que ver também o que é. Mas tem uma coisa que a área, independente se é de computador ou celular, a gente fala que a área é como se fosse o corpo humano, entendeu? Então, assim, não existe médico, né, que saiu do nada, né? O cara estudou um tempão ali, né? Como também, infelizmente, nem todos os médicos salvam todas as vidas, certo? Como também, nem todos os técnicos salvam todos os aparelhos, porque tem coisas que às vezes é insubstituível, entendeu? Então, assim, é assim que a gente funciona ali. Então, queria, já vou chegando nas considerações finais aqui. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao Caio, né, por ter vindo participar do podcast Puscria. O Caio, se vocês não sabem, né, ele virou um patrocinador do meu podcast, né? Eu estou sendo muito abençoado que nas últimas 3 edições a galera perguntou se poderia estar apoiando o projeto. Então, gostaria que o Caio falasse um pouco, né, mais sobre essa resiliência e persistência para fazer dar certo. É uma dica para você, cria, que quer começar um negócio, você que está desacreditado, né? Eu estou daqui do estúdio, o Caio vai estar no espaço dele para mostrar um pouquinho lá e tá mandando a mensagem para vocês. Pô, valeu vocês que estão apoiando o Puscria, continua curtindo, compartilhando e espalhando dentro do bairro, tá? Para eu estar podendo trazer cada vez mais pessoas do bairro aqui para estar falando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu empreendimento. Só está sendo possível porque vocês estão acreditando. Valeu, cria. Fica com o Caio aí. Tamo junto. E é isso, Cris. Hoje eu tô aqui, ó, né? A gente vai finalizar aí. A dica que eu passo para vocês né, invista, cara, entendeu? Invista no seu estudo, invista no seu conhecimento, independente da área que você almeja seguir, né? Mas invista, entendeu? Invista porque quanto mais você investir, você seguir o caminho certo, né? Você estudar naquilo que você gosta, né? A probabilidade de dar certo é 100%, né? Não é fácil, tá? Quem fala para vocês, qualquer coisa, qualquer área que vocês forem, não é fácil. Vocês veem aí o que né, com o tempo, quantas coisas assim, ó, que não deu nem para falar tudo, né? Então, quantas coisas eu passei, né? Mas também já tinha aquele dom já, né, de estar dentro desse meio.
né? E também Papai do Céu também sabe de todas as coisas, né? Essa daqui é a minha segunda loja, né? Hoje é a loja que eu mais, né? Eu fico mais presente, né? Pelo fato de ter praticamente quase todas as minhas máquinas, né? Na primeira loja também tem algumas máquinas, né? Maquinário, né? Que é o microscópio, né? Tudo ali que eu tenho, né? Tem também aqui algumas arrumações, algumas coisas. Os aparelhos também, né? Então fica a maioria dos aparelhos aqui. O aparelho que está pronto, o aparelho que tem para fazer, né? Essa daqui é a minha mesa, essas coisas. Mas assim, tudo que foi conquistado com meu suor, com meu conhecimento, né? E cada dia mais, graças a Deus, né? Vai entrando mais aparelhos dentro de tudo que a gente vai passando, né? Hoje eu trabalho, hoje é assistência, né? A CM hoje, ela trabalha com manutenção de computador, manutenção de notebook, telefone, placa, né? Manutenção de som também, né? Algumas coisas de som, tem muita coisa que eu também não pego, mas, assim, resumindo tudo, né? A CM ela é bem completa, né? Mas tudo com investimento, né? Tudo com estudo, tudo com conhecimento, né? Podem ver que tem bastante coisa aí, bem estruturada, né? Eu passo sempre que eu não tenho 100% ainda do conhecimento da área, porque é uma área que, na verdade, ela não tem limite, a tecnologia ela não tem limite, né? Então, assim, eu invisto bastante na área, foco muito na minha área, né? E uma coisa assim que eu posso passar para vocês, principalmente as pessoas que estão querendo também migrar nessa área, ou qualquer área que seja, gente, não é fácil, não vai nessa, pô, faz isso aqui porque é fácil. Não é, né? Mas você tem que focar, entendeu? Você tem que dominar a área, entendeu? Para você dominar a área, você tem que estudar, né? Fazer workshop, fazer entre várias outras coisas, né? Que tem para fazer. Então vocês viram aí também que eu mostrei um pouco aí da outra loja, né? Da primeira loja, né? E essa daqui é a segunda. Mas assim, as duas lojas, né? Hoje estão situadas no Jardim Catarina, né? Então assim, as duas lojas são cria do Catarina, né? Com muito orgulho, tá? Porque eu tenho muita, como passei, né? A gente tem muitas oportunidades de expandir, mas eu consigo trazer muitos clientes de fora para cá, né? Muito cliente que procura, né? Sempre pesquisa sobre a loja e a gente consegue entregar bastante. Até mesmo que se a gente não fizesse isso, não teria, né? A gente não iria conseguir chegar a nada disso daqui, né? E tudo que eu tenho, como eu passei para vocês, tudo que eu tenho na loja, todos os cursos, todos os aparelhos, tudo que eu tenho é dentro do meu conhecimento, né? Os trabalhos que a gente vai fazendo e com isso a gente vai melhorando, né? Melhorando aquilo dali até mesmo de acordo com a demanda do trabalho. Podem ver que tem videogames, computador, controle de videogame, então isso tudo aí a gente vai investindo nessa área, né? Mas assim, a gente trazendo coisas que o pessoal só vê em shopping. Pô, se puder chegar com seu filho aqui, às vezes acontece muito daí, criança chega com seu filho em loja, né? Na loja, então às vezes eu mostro, né? Você puder ver os aparelhos de primeira geração, né? Os aparelhos que são top, que você vê em locais que às vezes as pessoas não tem nem como chegar perto, né? E tirando a parte também a gente poder explicar aquilo ali para o cliente, assim, diretamente, coisas que essas autorizadas assim, de maior porte, né? Como as maiores que tem, Motorola, Apple, seja qual for, às vezes ela não tem aquele tanto de conhecimento. Então, além de a gente estudar isso tudo, a gente consegue passar também. Mas é isso daí, tá bom? Então, precisando, né? Esse daí eu agradeço muito, tá, a oportunidade que eu tive, né, de estar gravando, fazendo meu primeiro podcast, né? O Puscria, né? Então, daqui um tempo eu irei estar fazendo novamente, né? Novamente no convite. A gente já está fazendo novamente e vai ver como que com o tempo teve outras melhorias, tá bom? A gente tem alguns cursos marcados aí, né? Tem alguns cursos mais avançados aí de algumas coisas que surgiu. E para sempre ter melhoria, de repente mudar uma loja, abrir uma outra loja, assim vai ser, tá bom? Vamos que vamos aí. Muito obrigado pela oportunidade.